sou do Batalhão de Polícia de Trânsito e hoje nós vamos discorrer de maneira breve sobre os usuários vulneráveis das vias. Mas antes, eu gostaria que frisássemos uma frase que eu acho que vale como conceito de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela só começa quando as regras de trânsito são desrespeitadas. Então vamos frisar esse conceito para a gente poder discorrer os próximos itens da nossa conversa. Bom, todos os dias, em Belo Horizonte, como nas demais capitais do país, várias pessoas utilizam as vias, ou seja, milhares de pessoas compõem o fluxo do trânsito. Dentre esses grupos, vale a pena a gente destacar três como principais, que são mais expostos à vulnerabilização de acordo com a dinâmica do trânsito. Quais são esses grupos? Os pedestres, dentre eles encaixam os idosos, portadores de necessidades especiais e as crianças, quando transitam com os pais, no carrinho de transporte. Temos também os ciclistas e os motociclistas. A seguir, nós vamos conversar um pouco sobre dados estatísticos de acidentes de trânsito que envolvem esses usuários. No contexto de acidente de trânsito, alguns dados merecem local de destaque. São eles: dos 100% dos acidentes ocorridos, 40% envolve o grupo dos pedestres, ou seja, a cada 10 acidentes, 4 são pedestres, atropelamentos ou acidentes de todo tipo de sorte no deslocamento do trânsito. Esses números são muito importantes e alarmantes, pois só caracterizam e ratificam o grau de vulnerabilidade dos pedestres. E vale a pena destacar novamente que, no grupo dos pedestres estão incluídos os portadores de necessidades especiais, os idosos e as crianças. Outro grupo que merece local de destaque quando o assunto é acidente de trânsito é o grupo dos ciclistas. Segundo o jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte, houve um aumento de cerca de 20% dos acidentes envolvendo esses usuários. Ainda, em 2018, houve um registro de 284 casos de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas. O que isso representa? Isso significa que nós, enquanto demais usuários das vias, precisamos ter toda a cautela e atenção com esse grupo. É uma modalidade de transporte que cada dia mais é possível visualizar não só em Belo Horizonte, como nas demais capitais do país, e que também merece destaque devido ao seu grau de vulnerabilização, uma vez que a natureza do transporte já expõe o ciclista a riscos naturais. Então, enquanto condutores das vias, precisamos e devemos agir com empatia com esses usuários para potencializar a redução da vulnerabilização dos ciclistas. O terceiro e último grupo que abordaremos aqui, e que também merece local de destaque, é o grupo dos motociclistas. Segundo a BH Trans, em Belo Horizonte, do universo de 100% dos motociclistas, 54% já foram acometidos acidentes de trânsito. O que isso representa? Mais da metade dos usuários de motocicletas já foram vítimas de alguma natureza de acidente. Isso só serve para ratificar o extremo grau de vulnerabilidade que esses condutores estão expostos diuturnamente na capital, não só em Belo Horizonte, como também nas demais capitais e cidades do país. Ainda um outro dado que merece destaque: dos 100% dos veículos em BH, da nossa frota, 60% são motos, ou seja, novamente, mais da metade dos veículos circulantes na capital mineira estão representados pelas motocicletas. Sejam entregadores de alimento, sejam motoboys de ordem de escritórios, de qualquer natureza, ou até mesmo para um deslocamento para o serviço, passeio, a motocicleta é presente. Ela é, por natureza, assim como a bicicleta, um meio de transporte que já expõe o condutor a certos riscos naturais, e nós, enquanto demais usuários das vias, e aí vale incluir os pedestres, vale incluir os motoristas 4 rodas, de veículo pequeno, de caminhão, de ônibus, nós precisamos zelar por esses usuários. Segundo o CTB, o veículo maior cuida do menor, ou seja, nós precisamos ter uma empatia com esses usuários para que possamos auxiliar e fomentar a redução significativa dos acidentes de trânsito envolvendo os motociclistas.
Muitas vezes, a gente pode observar que os motociclistas, ao serem acometidos a determinados acidentes, de acordo com o grau das lesões, isso pode incapacitar esse usuário de maneira permanente, ou seja, é muito sério e merece realmente toda a nossa atenção e cuidado com relação a esse meio de transporte. Bom, visto os dados mencionados, vamos comentar um pouco sobre algumas cautelas que podem ser adotadas no dia a dia de maneira a reduzir esses acidentes. Nós, enquanto condutores de veículos 4 rodas, veículos pequenos, os carros, caminhões, ônibus, precisamos observar primeiro o respeito com os demais usuários, principalmente esses usuários dos grupos vulneráveis. Observado o respeito, devemos observar as normas que o CTB impõe a nós enquanto condutores de veículos 4 rodas. E vale a pena destacar aqui o estacionamento. Às vezes, temos a intenção de fazer uma breve descida para poder resolver algum problema. Na nossa concepção, essa parada vai ser rápida. Então, podemos não observar que estamos estacionados em cima de uma faixa de pedestre ou na frente de uma guia rebaixada para o acesso aos cadeirantes, ou até mesmo estacionar em pontos em locais de embarque e desembarque de passageiros. Mesmo acreditando que essa parada é rápida, isso pode provocar um acidente para um pedestre e, como consequência, incapacitar essa vítima, talvez até para o resto da vida. Fração de segundos, um acidente de trânsito pode acontecer, uma pessoa pode ser atropelada, um idoso, uma criança, justamente pelo fato do seu veículo, do meu veículo, ser o obstáculo indevido no local que ela deveria realizar sua travessia. Então, o primeiro ponto que vale destacar é: observe sempre os locais de estacionamento. O segundo ponto é: observe a velocidade permitida na via. Às vezes estamos deslocando por avenidas onde há a fiscalização eletrônica, os radares. E na intenção de evitar a autuação, podemos realizar uma frenagem de maneira brusca. Só que logo atrás pode estar vindo um motociclista, ou ao nosso lado, onde houver ciclovias, pode estar deslocando um ciclista. E numa manobra de tentar reduzir para não ser autuado ou para não atropelar, por exemplo, um cachorro que atravessar na nossa frente, nós podemos ocasionar a vitimização desses outros usuários, o motociclista, o ciclista, o pedestre. Então, vale a pena observarmos sempre o limite de velocidade permitido. Até aí vimos estacionamento, limite de velocidade. E o terceiro, e creio que seja no âmbito global, é a empatia enquanto condutores, um trânsito pacífico, um trânsito seguro. Nos colocar no local da outra pessoa, no lugar da outra pessoa. E saber que, pelo fato de estarmos relativamente protegidos por um veículo 4 rodas, entender o grau de vulnerabilização dos demais usuários, pedestres, ciclistas, motociclistas. Bom, mas não é só os condutores que precisam adotar algumas cautelas para reduzir a vulnerabilização no trânsito. Os usuários considerados vulneráveis também podem contribuir de maneira significativa para reduzir esse grau de vulnerabilização. O pedestre, por exemplo, ele pode e deve realizar as suas travessias sempre pela faixa de pedestres. Dar preferência para atravessar quando houver o sinal semafórico no foco verde, que é a chancela para que ele atravesse, para que ele realize sua travessia com segurança. O ciclista deve preferencialmente concluir e realizar os seus deslocamentos nos locais onde há ciclovia. Onde não houver, realizar com toda cautela, certificando de que está sendo visto pelos demais veículos. E essa questão de ser visto também vale para os motociclistas. Seja visto, use seus equipamentos de segurança, realize o seu deslocamento com prudência, com cautela. Use também de empatia para com o condutor do veículo 4 rodas. Desloque sempre lembrando de que ele pode não estar te vendo. Se ele não te vê, automaticamente você já está exposto a alguns riscos que, se forem desenvolvidos a acidente, poderá te incapacitar de maneira permanente. Por aqui nós encerramos, agradeço a atenção e espero que possamos sempre contribuir e colaborar para que tenhamos um trânsito seguro e um trânsito pacífico. Muito obrigado.